Então, pessoal, começando aqui a nossa revisão, né? Nós vamos chegar aqui quais são os objetivos, né, da aula que nós trabalhamos aí, né, primeira série do ensino médio, especificamente falando aí dos nossos estudantes do primeiro H. O que foi que nós estudamos aí esses dias? Capítulo 6. E no capítulo 6 é importantíssimo que ao final desse trabalho que a gente realizou, vocês consigam diferenciar a célula eucariótica de célula procariótica. Ou seja, dizer, enquanto a célula eucariótica é assim, enquanto a célula eucariótica tem isso e aquilo, já a célula procariótica ela é desse jeito, ela não tem isso, ela não tem aquilo. Então é importante que vocês saiam ao final dessa aula, né, com essa compreensão. Outro ponto importante é que vocês consigam reconhecer seres eucarióticos e procarióticos. Ou seja, vocês identificando, seja através de nomes, né, de identificação de algum ser vivo, você poder dizer, esse bicho aqui é um ser eucariótico, esse aqui já não é. Ou então os seres procarióticos são apenas esses, todos os demais seres são procarióticos. Isso é muito fácil, mas vai estar aqui como um dos objetivos importantes que a gente espera que ao final vocês deem conta. Outra coisa é descrever a teoria celular. Nós vamos já fazer a revisão da teoria celular e que vocês possam compreender o que diz essa teoria. Outro ponto importante é compreender a importância do microscópio, ou seja, depois da invenção do microscópio, o que isso trouxe, né, de vantagem, em que isso favoreceu, né, a ciência, a humanidade, enfim, o que é que o microscópio nos trouxe de tão importante. E situar os vírus na teoria celular, né? Compreendendo o que é a teoria celular, é importante que a gente entenda no âmbito dessa teoria, e aí, o que é que os vírus são? Os vírus são seres vivos? Os vírus não são seres vivos? Tá certo? Então, basicamente, o que é mais importante vocês saberem ao final da aula é estar baseado nesses objetivos aqui que acabamos de apresentar para vocês. E agora nós vamos aí, né, iniciar efetivamente o trabalho com um daqueles objetivos que acabamos de apresentar, com o primeiro, que é diferenciar a célula eucariótica de célula procariótica. Então, de antemão, a gente já começa aqui apresentando para vocês uma célula animal e uma célula vegetal. Duas grandes representantes aí, melhor dizendo, de células, pessoal, eucarióticas. E a entender por que essas duas células são eucarióticas. Esta célula, que é a célula animal, uma célula, é o tipo de célula a qual faz parte, por exemplo, da nossa constituição, né, da constituição do nosso organismo, e uma célula vegetal que entra aí na constituição das plantas. Então, uma célula, para ela ser eucariótica, primeira dica, é você olhar para a célula e, batendo o olho, você já identificar uma estrutura, uma parte da célula que é o núcleo. Então, olha aqui, ó, o núcleo. Aqui está o núcleo. Eu olho para a célula animal e já localizo essa parte central aqui que é o núcleo. Olho para uma célula vegetal e já localizo aqui essa parte central que é o núcleo. Por que é importante olhar para o núcleo? Porque para saber se uma célula é eucariótica ou não, você vai perceber, né, que o que vai determinar ela ser eucariótica ou procariótica é justamente uma estrutura que vai estar aqui no núcleo da célula. Então, bora ver aqui, ó, ampliando um pouco o núcleo. Perceba, pessoal, que o núcleo é uma estrutura revestida aqui por uma membrana. Ó. Vamos tentar destacar aí essa membrana, tá? Essa membrana é justamente a carioteca, ó, membrana nuclear ou carioteca. Então, se eu tenho carioteca, então eucariótico. Eu sou um ser eucariótico. Então perceba que os animais, todos os animais, portanto, pelo fato de no seu núcleo ser revestido por essa membrana que é a carioteca, ele é denominado um ser vivo eucariótico. Tem carioteca e eucariótico. Outra característica aí das células eucarióticas é a presença das organelas citoplasmáticas. Né? Lembrando que as três estruturas básicas de uma célula, toda célula é revestida, ó, por uma membrana, que é a chamada membrana plasmática, a célula animal tem, a célula vegetal também tem, ó. Só que a célula vegetal, a membrana, tá aqui, eu estou mostrando esse detalhe aqui, ó, membrana plasmática, porque a célula vegetal tem um diferencial da célula animal,
porque por fora, além da membrana plasmática, ela tem esse outro envoltório aqui, ó, que está representado até pela cor verde, essa capinha, digamos aqui, que é a parede celular. Mas enfim, entre a membrana plasmática e o núcleo, este espaço aqui, pessoal, chamado citoplasma aqui da célula vegetal, e aqui ó, na célula animal, entre o núcleo e entre a membrana, esse espaço aqui é o citoplasma. Nas células eucarióticas, o citoplasma vai apresentar organelas, que são aqui esses pequenos órgãos, ó. Por exemplo, aqui na célula vegetal, nós estamos mostrando essa organelazinha verde, que é o cloroplasto. Né? Temos também aqui as mitocôndrias, tanto na célula vegetal como na célula animal. Aqui na célula animal, dá para a gente perceber aqui ó, o complexo golgiense, ou complexo de Golgi. Aqui na célula vegetal estamos vendo aqui colada no núcleo, né, o retículo endoplasmático rugoso. Então, uma célula para ser eucariótica, além de seu núcleo ser revestido pela carioteca, ela também apresenta organelas, né, que são esses pequenos órgãos aqui, portanto, dispersos aí, circulando pelo citoplasma. A célula vegetal tem uma organela especial, pessoal, que parece esse grande balão aqui, que na verdade é o vacúolo. Certo? Vacúolo celular, um grande vacúolo, é outra coisa que diferencia de cara a célula vegetal de uma célula animal. Mas o importante aqui é que vocês saibam identificar, por enquanto, que é uma célula eucariótica. É a célula que a célula que o núcleo é revestido por uma membrana nuclear, e que apresenta em seu citoplasma várias organelas, ou seja, apresenta organelas. E só para reforçar, né, que a célula vegetal, já que estamos falando de célula animal e vegetal, aproveitar para dar essa dica aqui, que bateu o olho numa célula, encontrou um núcleo dividido, organizado aqui, ó, num ponto definido, você já sabe que essa célula é eucariótica. E se for perguntado a vocês, que célula é essa? É uma célula eucariótica animal ou vegetal? Apareceu esse grande vacúolo, ó, parece que ele fica espremendo o núcleo no canto, já sabe que é uma célula vegetal. E uma outra característica da célula vegetal é que, para além da membrana plasmática, ela tem esse revestimento aqui, ó, passando aqui por fora da membrana plasmática, é a parede celular ou parede celulósica. E essa organelazinha verdinha, não é à toa que os vegetais, boa parte dos tecidos das plantas, dos vegetais, tem a cor verde porque é formado por células vegetais, e as células vegetais, em seu citoplasma, possuem muitas organelas do tipo cloroplasto, tá, ok? Que caracteriza uma célula vegetal. Já uma célula procariótica, comparando aí novamente, ó, lembrando que a célula eucariótica, aquela que tem um núcleo, primeiro que a gente consegue bater o olho e já ver logo o núcleo. Observando o núcleo, a gente percebe que ele é revestido por uma membrana chamada carioteca. Então, se eu tenho carioteca, então eu eucariótico. E também tenho organelas no meu citoplasma. Já uma célula bacteriana, por exemplo, aqui é o desenho de uma bactéria. Perceba que se você bater o olho, você não consegue identificar claramente onde é que está o núcleo. Não identifica pelo fato de que o núcleo das células procarióticas, na verdade, ele não é nem chamado de núcleo, ele é chamado de nucleóide, que é algo que equivale ao núcleo. E o material genético, que é o que constitui o núcleo, no caso o DNA, né, formando os cromossomos, ele não é revestido por uma carioteca. Então vamos ver aqui, ó. Aqui é o material genético da bactéria. Perceba que não tem nenhuma membrana aqui revestindo esse material genético, não tem nenhuma membrana revestindo o cromossomo, o DNA da bactéria. Então aqui eu não tenho um núcleo organizado como eu tenho nas células eucarióticas, pelo fato justamente de faltar a carioteca. Não tendo a carioteca, então quem não tem carioteca é o indivíduo procariótico. E aí de antemão é muito fácil entender e se lembrar de quem é eucariótico e quem é procariótico. Os únicos seres vivos, pessoal, procarióticos são justamente as bactérias. Essa aqui é a célula bacteriana. Uma célula bacteriana, ela possui uma parede, algumas elas possuem a parede bacteriana revestindo a membrana plasmática, ó, digamos que a membrana plasmática aqui está de verde, e é isso aqui de amarelo e vermelho seriam as estruturas que formam a parede bacteriana. Aqui, essa parte que eu estou passando aqui, o cursor, seria o citoplasma, então perceba que você não encontra aqui nenhum cloroplasto, você não encontra aqui nenhum complexo golgiense, nenhuma mitocôndria, você não encontra nenhuma organela citoplasmática. E o material genético, né, o DNA, o cromossomo da bactéria não está revestido pela carioteca. Não tem carioteca. Tanto é que você olha para esta célula,
e não consegue identificar o núcleo, né, aquela estrutura num ponto bem definido da célula, como a gente acabou de ver, né, com a célula vegetal e animal. Então, os únicos seres procarióticos são justamente as bactérias. Então, não dá para errar. Se não for bactéria, é eucariótico, porque só as bactérias são procarióticos. Não é bactéria, não é procariótico, é um indivíduo eucariótico. Tá certo? Então, ó, células procarióticas não tem carioteca, aqui o que seria o núcleo, não tem aquela membrana que reveste o material genético e não possui organelas no citoplasma. Isso é uma célula procariótica. Aí o material genético não é revestido pela carioteca, não tem nada que o reveste, ele fica mergulhado direto no citoplasma. Então, ó, fechando essa primeira parte, quem são os seres procarióticos? Tão somente as bactérias, tão somente as células bacterianas, pelo amor de Deus, não vamos errar isso. Já sabe que se for uma bactéria que estiver falando, então estaremos falando de um ser procariótico. E os eucarióticos quem são? Todos os demais. Se eu perguntar para vocês, um jumento é eucariótico ou é procariótico? Jumento é jumento, não é bactéria. Então, se não é bactéria, ele é um ser eucariótico. Um peixe, um tubarão, é um ser eucariótico ou procariótico? Tubarão é um peixe, não é bactéria, então ele é eucariótico. Uma água viva, se eu estou falando água viva, não estou falando de bactéria. Se não é bactéria, é um ser eucariótico. Então acredito que, né, vocês possam sair, né, dessa parte aí do assunto, tendo essa compreensão, né, consolidada aí na cabeça de vocês o que é um ser procariótico, o que é um ser eucariótico. E agora nós vamos falar aqui da descoberta da célula. Sim, as células não foram inventadas, mas foram descobertas. E toda a historinha aí, relembrando, tem a ver com isso, ó. Tecido, pano. Vamos chamar esse rapaz aqui Anthony van Leeuwenhoek. Me desculpe aí a pronúncia, mas o importante aqui não é a gente dominar a pronúncia do nome, né, dessas autoridades aí que contribuíram bastante para a ciência. Mas enfim, quem é esse caboclo aqui, Anthony van Leeuwenhoek? Esse cara, na verdade, pessoal, era um comerciante de tecidos. E para garantir que estaria vendendo tecidos de ótima qualidade, ele inventou esse equipamento, ó, que ele colocava as fibras do tecido aqui nessa pontinha aqui, colocava o olho desse outro lado e aqui tinha uma lente, uma única lente. E através desse equipamento ele conseguia, né, verificar a qualidade aí das fibras dos tecidos na hora de comprar, para garantir que iria vender tecidos de boa qualidade. E com isso acabou-se que, na verdade, isso seria aquilo que mais na frente nós chamaríamos de microscópio. E aí já dá para a gente entender que todo um mundo que já existia, mas não sabia que existia, um mundo microscópico foi descoberto, né? Novos seres vivos foram descobertos, então esse equipamento realmente, aliás, essa ação aqui de Anthony van Leeuwenhoek contribuiu e muito bastante, né, para a humanidade, para a ciência. Afinal de contas, hoje nós sabemos, por exemplo, que muitas doenças são ocasionadas por micro-organismos. Mas sem a gente ter inventado um equipamento como esse, a gente jamais saberia onde é que estaria a causa de muitas doenças. A gente sabe que algumas doenças são causadas por bactérias, são causadas por vírus. Então imagine se até hoje nós não tivéssemos microscópio, nós nem saberíamos como lidar, né, como curar, como tratar muitas dessas doenças, porque afinal de contas a gente não iria saber como essas doenças, o que é que estaria causando essas doenças. Um outro rapaz aí que contribuiu mais ainda para a microscopia foi Robert Hooke. Daqui é a carinha dele, né? Parece que ele não está muito bem não, mas enfim, esse inglês aqui chamado Robert Hooke, ele criou o microscópio que era já chamado microscópio composto. Composto por quê? Era composto por duas lentes. Uma lente, ó, que ficava aqui próximo do olho, onde a gente aproximaria o olho, e a outra lente que ficaria próxima aqui do objeto a ser estudado, a objetiva. E aí, é claro, aqui a gente tem um microscópio bem mais parecido com os microscópios que a gente conhece hoje.
E qual foi a contribuição maior deste rapaz? Foi só inventar o microscópio composto? Não, foram os próprios estudos que ele realizou. Inclusive, ele pegou um material para estudar que é a cortiça, que todo mundo deve conhecer, né? Que é uma rolha que se encontra nas garrafas aí de algumas bebidas como o vinho, né? Claro que a gente não vai encontrar rolha naqueles vinhos de garrafa PET, né? De plástico, não vamos encontrar isso não. Mas alguns vinhos de garrafa, né? Uma qualidadezinha mínima, razoável, minimamente razoável, a gente encontra a garrafa sendo vedada por esse material. E esse é um material vegetal, então ele fez cortes de cortiça e colocou no microscópio. E quando colocou aqui no microscópio dele, a imagem que ele viu foi essa. E aí perceba que esse material parece que ele era formado por uma estrutura, e essa estrutura ó, dividida em pequenas cavidades, ó, pequenas células, pequenas cavidades, pequenas células. E daí veio o nome célula. Veio o nome célula a partir daí desse estudo aí de Robert Hooke. Tá entendido então a importância inicial do trabalho aí desses caras aí para a ciência, para a humanidade. Então, pessoal, para a gente ilustrar melhor, né, a questão do mundo microscópico, um mundo com o qual nós já convivíamos, mas não sabia que existia. Né? O que é que nós estamos vendo aqui? O mar. Sonha, Alice, né? Voltar para a praia tão cedo. Olha aqui o mar, pessoal. Olhando para a água do mar, a gente vai perceber que é uma água como qualquer outra água. A diferença da água de beber a gente sente colocando na boca e alguns que têm a sorte de colocar nos olhos, a água do mar vai saber que ela é salgada. Fora isso, a gente não vê nada demais. Agora pega uma gotinha de água e coloque no microscópio. Olha aí. Acaba-se, né, desvendando para a gente um mundo microscópico. E é claro que nesse mundo microscópico, né, formado por micro-organismos, como nós estamos vendo aqui, alguns microcrustáceos, alguns desses micro-organismos são benéficos, mas o mais importante é que alguns, graças à invenção do microscópio, foram identificados como causadores de doenças. Então veja aí o impacto que o microscópio trouxe, né, para a nossa vida, para a humanidade, para a ciência. Entendendo que existiam seres microscópicos e que esses seres causariam doenças, se passou a estudar esses seres, mas isso graças à invenção do microscópio. Inclusive, a partir daí, a partir do momento que eu consigo compreender, conhecer esses seres vivos, pensar, né, na invenção, por exemplo, na criação dos medicamentos que combatiam esses micro-organismos e assim acabava combatendo as doenças que até então matavam indiscriminadamente todo mundo. Então, realmente, o mundo microscópico sendo descoberto, graças à invenção do microscópio, né, trouxe, eu poderia falar aqui o dia todo, né, dos grandes pontos positivos, dos grandes pontos favoráveis à nossa condição de vida hoje, né, com a invenção desse equipamento. E vamos aqui agora falar da teoria celular, né, revisar aqui sobre a teoria celular. Bom, muito fácil compreender o que diz essa teoria. A teoria diz simplesmente, em resumo, que todo ser vivo é formado por célula. Em outras palavras, aquilo que não for formado por célula, de acordo com a teoria celular, não seria o quê? Um ser vivo. Tá entendido? Então, todo ser vivo é formado por célula. Se você se deparar com alguma coisa que você consiga identificar que não é formado por célula, então você vai dizer, é um ser vivo ou não é um ser vivo? Claro, não será um ser vivo. A caneta que você está pegando agora nesse momento aí é formada por célula? Creio eu que não, então ela não é um ser vivo. O fone de ouvido que vocês talvez esteja utilizando para escutar essa videoaula é formado por célula? Não, então não é um ser vivo. Então, pessoal, perceba que é muito fácil aí entender, né, o que diz a teoria celular. Todo ser vivo é formado por célula. E no contexto da teoria celular, alguns pontos importantes para a gente compreender também. A célula que forma o ser vivo, ela é a unidade fundamental, ou seja, a unidade básica. O que é que nós estamos vendo aqui? Uma parede. Alguns podem dizer que é um muro, mas enfim. Entendendo que esse desenho é de uma parede. A parede é formada, pessoal, por pedacinhos
que sem esses pedacinhos ela não existiria, que no caso aqui é o tijolo. Então eu posso dizer que o tijolo, cada um desses tijolinhos que vocês estão vendo aqui que formam uma parede, é a unidade fundamental do muro da parede. Então, com essa lógica, né, é como se as células fossem os tijolinhos que formam, né, todos os seres vivos. É claro que vai ter ser vivo formado por uma única célula, que são os unicelulares. Vai ter seres que são formados por centenas, milhares, trilhões de células, como é o nosso caso. Então, cada tijolinho que forma o corpo dos seres vivos é a unidade fundamental da estrutura corporal desse ser vivo. E no caso, falando de seres vivos, estamos falando de quem? Da célula. Então, por isso, se dizer que a célula é a unidade fundamental dos seres vivos. Tanto é que, se não é formado por célula, não é um ser vivo. Entendido? Para frente. A célula é a unidade morfológica dos seres vivos. Ou seja, aqui nós temos, pessoal, vários tipos de células. Vejam aqui. Né? Células alongadas, células esféricas, células achatadas, enfim. As células, cada tipo de célula acaba tendo uma aparência. E esta aparência ela vai determinar a aparência dos seres vivos, a morfologia. A morfologia se refere à forma do ser vivo. Por exemplo, aqui temos um ser humano. Se a aparência do ser humano, deste organismo, é essa que vocês estão vendo, diferente, por exemplo, da aparência de um cogumelo, que é um fungo, não é um ser humano, certamente é porque o ser humano é formado por alguns tipos de células e o fungo, no caso aqui o cogumelo, já vai ser formado por outros tipos de células. Então, de acordo com o tipo de célula, a estrutura corporal dos organismos vai ter uma forma ou outra forma. Então, por isso que se diz que a célula também é a unidade morfológica dos seres vivos. Outra coisa, a célula é a unidade fisiológica. Aí, fisiológico vai ter a ver com funcionamento. Nós vimos que a unidade morfológica tem a ver com a forma, com a aparência, e agora a unidade fisiológica vai ter a ver com o funcionamento. O que é que nós temos aqui? Por exemplo, um esqueleto humano, e nesse esqueleto apresentando aqui uma estrutura especificamente destacada aqui, que é um músculo. No caso, dá para a gente ver que até o bíceps é formado por tecido muscular, essa estrutura aí. E aí, vejamos bem, aqui eu tenho, portanto, uma célula muscular. Perceba, essa aparência aqui da célula muscular. Vamos ver aqui nessa animação. Dentro dela, ela é cheia aí de miofibrilas. As miofibrilas é formado por pedacinhos chamados sarcômeros. Essas partezinhas aqui destacadas, chamado sarcômero. O sarcômero é formado pelos filamentos de miosina e de actina. Perceba aí, E esses filamentos de actina e miosina deslizam uns sobre os outros, aí o sarcômero encurta ou volta à posição normal. Perceba aí, Os microfilamentos de actina, Os microfilamentos de actina, os filamentos de miosina, e à medida que um desliza sobre o outro, a célula se contrai e relaxa. E nisso, se as miofibrilas estão se contraindo e relaxando, toda a célula muscular também se contrai e se relaxa. E se contraindo e se relaxando, isso acaba gerando um movimento. E esse movimento movimenta, portanto, todo um tecido, todo um órgão. Então, perceba que o funcionamento dos músculos, na verdade, é devido ao que acontece no interior das células musculares. Esse movimento aí de contração e relaxamento, porque dentro das células musculares existem essas estruturas que permitem isso acontecer. Os microfilamentos de actina, deslizando sobre o filamento da miosina, que é claro que vocês vão aprofundar quando estiverem lá na histologia, mas o objetivo aqui é para mostrar que o funcionamento do corpo, digamos assim, do organismo dos seres vivos, ele depende daquilo que acontece no interior das células. Por isso que as células são
tidas como as unidades fisiológicas também dos seres vivos. Ok? Para frente. E toda célula surge de outra célula. Então, pessoal, não queira acreditar que uma célula pode surgir do nada. Aí é muita fantasia, muita viagem. Aqui, por exemplo, nós temos uma única célula entrando aqui num processo de divisão, que no caso é a mitose, vocês estudarão isso mais na frente, e percebam que é uma célula vai originar duas novas células, e duas novas células idênticas, células filhas idênticas à célula mãe. Tanto é que, para ilustrar melhor a prova disso, essa célula tem 4 cromossomos, ela vai se dividir em 2 células, cada qual também com 4 cromossomos. Ou seja, uma célula originou 2 células filhas idênticas à célula mãe. Então, toda célula se origina de outra célula. Portanto, nós podemos compreender que todo ser vivo deve surgir de outro ser vivo. Fora isso, é mágica, né? E na ciência, nós não trabalhamos com mágica. E aí nós vamos entender agora a polêmica dos vírus. E aí? Os vírus são seres vivos ou os vírus não são seres vivos? Vou trazer um chapa aqui para vocês conhecerem, que é o vírus do HIV. Olha para isso daqui. Quem nunca estudou nada de microbiologia, olhando para isso, pode até estar pensando que eu estou apresentando a figura aí de um Pokémon. Na verdade, pessoal, os vírus, né, explicando o que é que eles são. Nós conhecemos, né, porque muitas doenças são causadas por vírus. O vírus simplesmente é esta coisinha aqui, ó, formada por uma casquinha, por uma capinha de proteína, né, um envoltório proteico chamado capsídeo. E dentro dele nós vamos encontrar material genético, ou seja, DNA ou RNA. Nesse caso aqui eu estou apresentando para vocês a fotografia aí, né, um desenho, uma pintura do vírus do HIV. E o vírus do HIV é isto, é formado simplesmente por uma capinha de proteínas e dentro dela, né, moléculas de RNA, que é o material genético. Só isso. Né? Alguns podem perguntar, ei meu amigo, mas me diga aí o que é que tem aí por fora, isso daqui, né? Acontece aqui, pessoal, o vírus do HIV, ele é um vírus envelopado, ou seja, alguns vírus quando saem da célula que ele infectou, ele arrasta junto com ele um pedaço da membrana plasmática, uma porção da membrana plasmática que acaba envolvendo o vírus. Mas na verdade a estrutura do vírus é só essa daqui que eu estou mostrando. O capsídeo, que é essa casquinha, essa capa proteica, no interior tendo um DNA ou RNA. Então perceba, em momento algum, até o presente momento, eu falei que os vírus não são formados por célula. Realmente, né? Eles não são formados por célula. Vocês estão vendo aqui que não tem membrana plasmática, não tem citoplasma, não tem organelas citoplasmáticas, não tem núcleo. Então, se eles não são formados por células, não deveriam ser classificados como seres vivos. Por outro lado, os vírus são capazes de se reproduzir. É claro que ele precisa entrar numa célula para que essa célula faça cópia desses vírus, né? E assim ele conseguindo se reproduzir. E aí então alguns dizem, tá, os vírus não são formados por célula, porém eles têm a capacidade de se reproduzir. Se têm a capacidade de se reproduzir, eles deverão ser classificados como seres vivos. Os vírus também podem sofrer mutações. Assim, embora eles não sejam formados por células, sofrem mutações. Os seres vivos sofrem mutações. Então, eles devem ser classificados como seres vivos. Um exemplo disso é o vírus da gripe. Existe, pessoal, tanto vírus da gripe, tipos diferentes, variedades de vírus da gripe, que a gente vai morrer, por mais que a gente viva muitos anos, e não vamos conhecer todos eles, porque não vai dar tempo pegar todos os tipos de gripe. Né? Basicamente, digamos assim, que todo ano novos vírus da gripe vão surgindo por processos de mutações. Então, por isso, alguns dizem que eles devam ser classificados seres vivos. E, pelo fato do vírus se reproduzir, mas para ele se reproduzir, ele só pode se reproduzir dentro de uma célula. Então, ele tem que entrar na célula. Tem que ir, essa parte aqui, ó, intra, quer dizer o quê? Dentro das células. Os vírus, para se reproduzir, só conseguem se reproduzir dentro das células. Como eles entram na célula? Fazem com que a célula
utilize o seu maquinário biológico para fabricar outros vírus, e no final, quando a célula está repleta de vírus, ela acaba sendo danificada, os vírus estão se aproveitando da célula e trazendo para as células prejuízos. Por isso eles são parasitas, e parasita é isso, é aquele que vive às custas do outro e ainda traz prejuízo para esse outro. E os vírus fazem isso, eles entram numa célula, a célula acaba fazendo cópias desse vírus, desses vírus, e quando eles vão embora, eles acabam geralmente matando a célula. Por isso alguns dizem que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, porque obrigatoriamente eles só conseguem se reproduzir no interior de uma célula. Aí você vai me perguntar assim, e aí, professor, o que é que eu digo? Esses bichos aí são ou não são seres vivos? Aconselho dar o seguinte tipo de resposta. Pelo fato dos vírus não serem formados por célula, não são classificados como seres vivos. Porém, pelo fato de terem a capacidade de se reproduzir, pelo fato de sofrerem mutações, eles poderiam ser classificados como seres vivos. Fora isso, vamos deixar a discussão final, o parecer final aí para a ciência.